Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Deixa eu botar uma música aqui que eu adoro. E quem tá chegando aí no Instagram, seja muito bem-vindo aí. Bom dia, bom domingo a todo mundo aí. Deus vai falar com você. Você que tá aí no YouTube, você não está só. Você que tá aí no Instagram, você não está só. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Ponto. Isso é um fato. Agora, o quanto que eu vivo esse fato? O quanto que eu conheço esse fato? Que fato, Bruno? Fato da matemática? Não. O fato de que nós temos um Deus vivo e de que é nosso Pai. E de que quer uma relação de intimidade. Esse é o fato. Esse é o fato que salva a nossa vida, que blinda as nossas emoções, que nos ajuda a não ser roubados por qualquer distração desse mundo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa música chama Todavia Me Alegrarei. Quando a gente conhece esse Pai que está nos céus, quando a gente começa a ter essa relação de paternidade, de intimidade com esse Pai, quando a gente começa a viver, experimentar disso, a gente começa a estar alegre, viver alegre, independente da situação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira acabou. Todavia me alegrarei. Todavia. Ainda que os gados não estejam mais no campo, ainda que as ovelhas, fugiu do aprisco, ou seja, ainda que a gente esteja desempregado, ainda que há uma notícia de doença, ainda que alguém ao hospital, ainda que nós estejamos doentes, ainda que qualquer coisa aqui na terra, nós podemos nos mover com essa alegria dentro de nós. E é essa alegria que a gente quer passar para vocês aqui. A alegria que vem do Nazareno. Amém? Como é que vocês estão aí? Quem tá chegando aqui, deixa eu ver. É isso aí, Bruno Donegatti, Lu Garrido, Ana, João Brito. Vão chegando, abra sua Bíblia, por favor. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Gente, 590 dias juntos aqui, gente. Minha mãezinha. Que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide. Isso é uma palavra bíblica. Aleluia. Isso aqui é uma palavra bíblica. Gente, dispara o dedinho no coração, por favor. Bom dia, família JC. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Salmos 131. Deus vai fazer o arregaço de amor aí na sua vida. E o que você receber aqui vai transbordar na sua família. Você crê nisso ou não? Todavia me alegrarei. A gente acabou de fazer um post aí, aonde Deus colocou no meu coração essa frase, hoje de manhã. A fé é um caminho que podemos aprender a andar. A fé é um caminho. Por isso que a videira disse, gente, eu sou o caminho. A fé é um caminho que nós podemos aprender a andar, mas a gente não aprendeu a andar desde criança. Por isso que quando a gente começa a andar neste caminho, a gente já larga como uma criança. Então imagina largar numa prova. Por exemplo, o Bruno Donegatti, que está aí, já fez várias provas de triatlon, provas longas, provas de corrida, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 42. Largou, nós largamos como uma criança. Porque uma criança que não aprendeu desde a sua infância
em andar neste caminho. Então a fé é um caminho que nós podemos aprender a andar. E Deus te chamou até esse lugar. Então feche seus olhos se você puder. Feche seus olhos, nós vamos em Salmo 131. Eu acabei de fazer um post, depois a gente fala sobre isso. E no final eu vou contar uma novidade para vocês, tá, gente? Uma notícia, na verdade. Que é uma novidade também. Uma boa notícia. Mas antes da boa notícia, existe uma outra boa notícia que nós queremos compartilhar aqui com você. Então, Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Esta live é sua, Jesus. Essa live está fora de qualquer sistema fechado. Nós queremos ouvir tua voz, Jesus. Nós queremos ser nutrido pela tua voz, Jesus. Esta gravação no YouTube é sua, Jesus. Leva onde for necessário levar. Nós queremos ouvir a tua voz, Jesus. Então, por favor, conduza este devocional. Usa a minha boca, Jesus. Não me deixa falar pela minha carne. Me permita mais uma vez, nesses 590 dias, juntos aqui, lado a lado, colados na videira, toda a família que está sendo construída em teu nome, Jesus. Me permita mais uma vez falar pelo seu Santo Espírito. Amém? Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que Deus vai te entregar, mas se eu fosse você, eu colocaria toda a atenção. E nós vamos junto aqui, colado na videira, tá bom? Se tem alguém aí pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Quero te dizer que o Pai tá on. Ele tá ligado na sua vida e ele que te chamou até essa live, tá? Ainda que alguém te convidou, ainda que foi o Instagram, através do seu algoritmo que chegou até você, mas saiba que no mundo espiritual, ninguém chega aqui a aprender, a ouvir a voz de Jesus, se não antes foi chamado pelo Pai no mundo espiritual. Antes. Ele é eterno. Amém? Olha só. Então, como a gente leu como a gente ouviu nesta música, o Evangelho, essa boa notícia de Deus para nós, causa em nós esta alegria na videira. Uma alegria que é gerada dentro de nós no momento em que a figueira não floresça, no momento em que não há nenhum fruto na própria videira, no momento que não há colheita ou no momento que a colheita decepcione, no momento que não há produção de mantimento para a nossa família, no momento em que as ovelhas desapareçam do aprisco, irmão, no momento de pandemia, no momento de desemprego, no momento do câncer, no momento do luto, no momento da doença, no momento da enfermidade, no momento das brigas, no momento da separação ou da momentânea separação, no momento da crise familiar, Deus quer ativar algo novo aí dentro de você, para que todo o restante possa ser restaurado por Ele, através de você. Amém? Então, abra seu coração, receba aí. Se eu fosse você, deixa de lado aí qualquer distração, qualquer pensamento de tarefas, tudo que você vai fazer no dia de hoje, receba em nome de Jesus algo novo dentro de você, tá bom? Um beijo no coração para Ana Márcia, para Mara Santos, para Lu Garrido, para Cris Cury, Lu Mayuma. Obrigado, Luma, por fixar aí. Kênia, Viviane, a Rafaela, Poliana, Lulu Garrido, Martins. Beijo no coração de vocês. Olha só. Senhor, Davi escreveu esse salmo. Senhor, vírgula. As vírgulas são importantes na Bíblia, viu? Senhor, vírgula. Não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, vírgula, ó Israel, vírgula, no Senhor, vírgula, desde agora e para sempre. Beijo no seu coração, Ana Márcia, gratidão. Espere no Senhor desde agora e para sempre. Bom, quando você começa a ouvir o devocional, você gosta de começar a ouvir assim, ou quando você está até ouvindo uma palestra, alguma mensagem que alguém está passando, você gosta de ouvir primeiro o problema ou a dor, algo sobre a dor, algo sobre o problema, ou o benefício de estar aqui para ouvir uma palavra de Deus? Eu quero te dizer uma coisa que a ciência mostra que... Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu prefiro olhar para o lado bom. De que quando a gente começa a passar uma mensagem, pega isso para você. Quando você começa a passar uma mensagem, quando você começa a explicar algo para alguém, por exemplo, comece pela dor, comece pelo problema, mas termine na solução. É igual uma reunião de trabalho. Normalmente as reuniões de trabalho é para resolver problemas. Na verdade, uma empresa ela é criada para resolver um problema. Por exemplo, o Bruno Donegatti, que deve estar aí também, um beijo para toda a sua família, inclusive para o seu pai. O problema que eles resolvem é o quê? Contra roubo de carga. Então uma empresa ela é instituída por conta de um problema. Irmão, Deus desceu na terra para resolver um problema. Então, tudo começa no problema, mas termina na solução. Não pode começar no problema e terminar no problema. Quem está entendendo isso? Deus já está falando com você. Qual é o problema que você tem hoje? Talvez o seu problema seja a falta de paciência, a ansiedade, a preocupação, a enfermidade, a crise financeira, a crise profissional, indecisão profissional, transição de carreira. Qual é o problema, irmão? Eu já quero te dizer uma coisa, que você vai sair daqui desse devocional, eu declaro em nome de Jesus, irmão, não é no meu nome não, e não vai pensar assim, ai meu Deus, já sabia que era o crente, em nome de Jesus, falou em nome de Jesus, vou vazar. Pera aí, moço, vem cá, me dá um abraço. Ontem, aqui na minha rua, nunca aconteceu isso, depois que eu tive uma tarde maravilhosa com um amigo meu, houve quase que uma briga entre o cara do carro e o cara que estava atravessando a rua. A família que estava atravessando a rua e a família que estava dentro do carro. Treta, irmão. Gritaria. Um xingando o outro. O Espírito Santo falou ali. Se eu falar para você assim, que eu fui separar a briga, você vai falar assim, eita Bruno, não faz isso. Cuidado, que aí você vai entrar na briga, vai apanhar, vai bater. Não é isso não. Mas o Espírito Santo falou ali, vai lá e abraça o cara. Não foi um abraço, mas peguei ele pela costela. Falei, calma moço, olha pra mim, você nem me conhece, mas olha aqui. E colocamos ele de volta no carro. E a outra família foi embora. Não tem nada a ver brigar ali. Não tem sentido nenhum. E eu era o cara mais briguento que você possa imaginar. Brigava demais no trânsito. Revoltado. Mas o que leva aquela família no sábado à noite, as duas famílias brigar uma contra a outra? Vazio emocional dentro. Insatisfação. Raiva. Mal canalizada. Raiva canalizada no lugar errado. Medo canalizado no lugar errado. Aí depois aí eu já falei, filho, deixa eu te falar, sua filha tá no carro. Bora, moço, eu vou ser pai em janeiro. O cara olhou pra mim, meu Deus, quem é esse louco? Aí no final de tudo, no resumo da ópera, como diz meu pai, ele entrou no carro, a família agradeceu, falou assim, pô, parabéns por você ser pai, vai com Deus, que sua filha venha com saúde e tal, e foi embora. Acabou. É momentâneo. Mas essa é a nossa geração que vai receber a solução que é eterna. Para isso, você já precisa ouvir aqui. Espere. Esperar é o benefício que você vai receber. Espera. Se no momento daquela discussão ou antes da discussão houvesse dentro daquela família, dentro daquelas pessoas, naquele momento, uma fé ativada, um espírito ativado, tudo isso é diário, hein, irmão? Eu não ativo por mês,
Eu não ativo pro... Rapaz, não é possível. Tem alguém nessa sala aqui que pensa que eu vou ativar minha fé pro mês. Vou ativar minha fé pro ano. Não. Eu ativo a fé pro dia. O maná é do dia. Senão apodrece. Se há alguma fé ativada no dia de ontem, eles iam esperar. Shhh, espera, vai passar. Deixa. Não vale a pena. Tá aqui na sua frente o cara que era mais jumento e desgovernado que você possa imaginar. Ou um dos mais. Não importa se era pra bater ou pra apanhar. Mas chega disso, né? Não dá mais. Hoje eu fujo de uma briga. Eu quero te dizer uma coisa. O que está acontecendo na sua vida? Qual é o problema? O benefício, eu já vou te adiantar aqui no início dessa live. É você receber um eu espero. Que é muito maior do que uma paciência. Você vai receber no dia de hoje um eu espero. Agora e para sempre. Mas vamos pro problema. Quem escreveu esse salmo aqui foi Davi. No final eu vou compartilhar uma notícia com vocês, tá? Espera. Tem uma novidade aí pra vocês. Olha a outra curiosa. Acordou já sim. Que notícia? Quero saber se tá alinhado comigo. Quero saber se tá alinhado comigo. Olha lá. Notícia que a gente é um só. Vocês Só estão... carne. É uma só carne. Olha lá, tá usando argumentos bíblicos. Vocês estão dentro da minha casa, gente. Desculpa. Ou não, né? Nós estamos juntos. A fé é isso aí. Aprender a palavra de Deus é isso aí. Jesus, ele disse, não vai entrar de jeito nenhum pessoas no reino dos céus se não ser como uma criança. Não entra. Jesus, ele disse, não vai entrar. Ou seja, se eu ser aquele adulto chato, marrento, duro que nem uma pedra, não vou entrar. Rapaz, e todo mundo quer entrar. Então já comece a aprender a ser como uma criança. E Davi falou isso daqui. Há mais de 3.000 anos atrás, já tá, a inteligência emocional pura já está aqui, nesse Salmo 131. O adulto ferido e a criança, na verdade a criança ferida, o adulto ferido como consequência e a criança sendo curada, ou querendo ser curada. Bom, vamos na curiosidade, vou deixar minha esposa curiosa. Curiosa! Olhei minha Bíblia. Primeiro que Davi, ele começa falando aqui, ó, Senhor, vírgula, ele tá falando com alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa saber com quem você tá falando. Quando o assunto é fé, fé aonde você tem? Por exemplo, você pode ter fé no trabalho e no dinheiro. Eu tinha essa fé até 2015, piamente, 100%. A fé é em algo ou em alguém. Em quem você tem fé? No caso do Davi, ele não tinha fé no reino dele, o reino da terra. Ele tinha fé no reino dos céus, na verdade no dono do reino. Então, por isso que o salmo começa, Senhor, vírgula. Davi já conhecia quem era o Senhor. Davi tinha uma intimidade. Então, Deus nessa geração, ele está nos lançando para conhecer quem ele é. Qual é o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida pode ser a própria arrogância, o orgulho. O Senhor da sua vida pode ser o dinheiro. Aliás, ele é um Senhor mesmo. Mamon é o nome dele. O Senhor pode ser o seu marido, se você é mulher. O Senhor pode ser sua esposa, se você é mulher, se você é homem. O Senhor pode ser os seus filhos. O que é Senhor, gente? Presta atenção, é projeção. Presta atenção, o Senhor é projeção, é respeito, é obediência, é expectativa, é projeção de esperança, projeção de salvação, projeção de paz, projeção de alegria. Quem é o seu Senhor? Hoje, quem é? O meu Senhor tá no nome desse Instagram. Cola na videira. Cola no Senhor. Que Senhor é esse? O nome dele é Jesus de Nazaré, o Cristo. E só é o Cristo porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós.
Porque senão ele seria do contrário apenas um homem, Jesus de Nazaré. Um grande líder que dividiu o calendário no meio. Mas se você enxergar nele o Cristo, ele se torna o seu Senhor. Mas só se enxerga nele o Cristo se tiver abertura espiritual, se tiver revelação, e não tem a ver com a minha capacidade nem com a sua. Então nem pense assim, mas eu não sei, eu não... Tira a mão do seu eu, pega seu eu e joga fora, irmão. É ele que faz, você só precisa desejar, como uma criança. Eu quero. Eu cansei de ouvir o Bruno, cansei de ouvir a Bruna, cansei de ouvir live, cansei de ouvir pregação no YouTube, cansei de ir na igreja, cansei de tudo, de escutar sobre esse Senhor. Eu preciso ter uma experiência com este Senhor. É isso aí que vai firmar sua fé. Rapaz, o Salmo poderia ter só isso. Senhor, vírgula, para aí. Senhor, vírgula, para aí. Para aí. Você tá entendendo isso? Já mandaram um check de aqui, ó, Cris Cury, já dando estrela. Quem tá dando estrela já? Estrela? Moço, estrela. Seja livre. Tô tão feliz de ouvir isso. Vai vendo. E aí, então Davi ele tá falando com o Senhor. Isso aqui foi escrito antes de Jesus, o Cristo. Antes. Eu vou dizer de novo que tem gente nova. Jesus não nasceu como Jesus Cristo. Ele nasceu como Jesus. No máximo, Jesus de Nazaré. Se tivesse cartório, era assim. E aí, depois da melhor notícia que poderia existir, depois do presente que ele nos entregou, ele se torna o Cristo. Como ele mesmo disse para Pedro, Pedro, não foi você que conseguiu olhar para mim e ver o Cristo, o Salvador, o ungido, o escolhido, o Senhor com S maiúsculo. Não foi você, Pedro. Quem foi que fez isso? Quem abriu seus olhos, Pedro? Foi o Pai nosso. Até isso, mano, é desprendimento. Até a fé é desprendimento. Ou seja, a fé não é minha, ele deu. A fé não é sua, ele te dá. A fé é dom, e dom não que eu construo, é dom que ele já fez e quer nos dar. Eu quero só aprender a usar o dom. A Bíblia diz isso, a fé é um dom. E se é dom, preciso usar. Mas para usar, preciso aprender. Então, irmão, a fé se aprende, isso é fluxograma, rapaz. Como diz meu pai. Aliás, falei com meu pai ontem. Beijo no seu coração, né? O nome dele é Sherman Cabral, catingueiro da Bahia, mas mora na Suíça da Bahia. Vitória da Conquista, minha porreta. Você entende isso ou não? Presta atenção. Qual é o problema? O problema é que a gente, por exemplo, talvez tenha muitos adultos aqui, talvez tenha crianças nesse meio, mas a maioria aqui é adulto, sim ou não? Sim, beleza. Olha só. Quando a gente se torna adulto, a gente tem uma bagagem, uma história de vida. Infância, adolescência. E isso faz as experiências que a gente teve desde a vida intrauterina, Betina que está na barriga da minha esposa, na infância e na adolescência, isso faz com que seja construído em nós, por exemplo, uma programação emocional que nos faz enxergar o mundo de uma maneira. Por isso que você deve ouvir falar por aí visão de mundo. Você enxerga o mundo de uma maneira. Baseado no quê? Na educação que te deram, baseado nas suas experiências de vida. Por exemplo, eu fui abusado na infância algumas vezes. Então é o seguinte, e tinha complexos mortais. Na verdade, o complexo com o meu corpo era maior do que o abuso que eu sofri. Muito maior. O significado que eu dei de dor foi muito maior nos complexos que eu tinha desde criança como homem. Isso é uma outra história. E isso gerou dentro de mim uma raiva muito grande. Por isso que eu era estourado na rua, irmão. Por isso que meu chefe chegou um dia pra mim na Cielo e falou assim, ô Bruno, peraí, você entrega todos os resultados, mas você deixa um monte de corpos no meio do caminho. Peraí, você precisa de um psicólogo. Um beijo no seu coração. Graças a Deus, porque foi aí que eu fui atrás de me curar. Então presta atenção. Quando a gente não se cura emocionalmente, quando a gente não cura a nossa história de vida, eu me torno um adulto inevitavelmente orgulhoso e arrogante. Só que se você falasse pra mim que eu era orgulhoso e arrogante,
eu ia descer a madeira em você. Porque um orgulhoso e um arrogante não reconhece que está orgulhoso e está arrogante. E Davi está falando aqui que o orgulho está no coração e a arrogância está no olhar. E o coração aqui é o coração que reflete as nossas emoções. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você tem uma treta com seu pai, com a sua mãe, se você teve muita treta com seu pai, com sua mãe, se você foi rejeitado pelos seus pais, se você foi abusada, abusado, ei, chega de esconder isso, eu escondi, você tá ouvindo isso daqui? Deus tá mandando dizer, é porque tem gente aqui que precisa escutar isso. Eu abri essa caixa que não é de Pandora, é essa caixa preta, em 2019, mas poderia ter aberto antes. Mas só em 2019 que eu não aguentei mais. Então, por exemplo, a pessoa ela quer se matar porque ela tá arrombada por dentro, irmão. O problema não é o desejo do suicídio, o problema já tá antes. Aquele acúmulo. O problema tá no orgulho do nosso coração e na arrogância. Mas a gente só se tornou orgulhoso no coração e arrogante no olhar por conta dessas feridas emocionais. É isso que Davi tá falando aqui. E isso faz com que a gente passe a vida toda procurando coisas grandes. Isso faz com que a gente passe a vida toda buscando coisas maravilhosas demais para nós. Quero te dizer uma coisa, eu fiz 8 anos de triatlon. Triatlon, não é teatro. Teatro, Bruno? Não, triatlon. Nadar, pedalar e correr. Eu fiz isso apenas, na verdade, dos 8 anos, 6 anos, era para suprir um vazio dentro de mim. Era uma fuga. Era uma fuga emocional. Era para mostrar que eu era bom. Eu não sabia disso, irmão, mas hoje a gente tem consciência disso. Era para mostrar para mim mesmo e para as pessoas, sim, que eu era arrogante. Que eu era o cara. E aí isso se tornava arrogante. Era um perdido por dentro, irmão. E isso é todo ser humano, tá? Todo mundo. Aqueles que falam que não tem problema nenhum, são os mais orgulhosos. Quem é, como Jesus disse, quem está nessa sala que não tem problema? Quem está nessa sala que não tem pecado? Quando aqueles homens queriam atirar pedra na mulher pega em adultério. Jesus, ele disse isso. Rapaz, quem está sem pecado que atira a pedra então nessa mulher? Ninguém atirou. Porque nós, seres humanos, temos muitos problemas dentro de nós. Mas lembra, é como uma reunião que você vai entrar para falar do problema, mas precisa sair com a solução. Senão, a reunião foi improdutiva. Nem que seja uma solução paliativa, mas tem que sair. Ah, mano, isso é bom demais. Isso aqui é vida, irmão. Você percebe que está além de qualquer coisa que tentam fechar? Você percebe que isso aqui está além de qualquer título, rótulo, placa? Você percebe que isso daqui está além de qualquer rito, qualquer ritual, qualquer misticismo, qualquer filosofia, qualquer ideologia? Não, isso aqui é além, irmão. Isso aqui é soberano. Eu não sei se você consegue enxergar isso. Então, todas as feridas emocionais que a gente tem, Davi está falando aqui, resultam em nós vícios emocionais. A gente trabalha com isso aí, Bruna. Quando a gente está ferido emocionalmente por conta da nossa história de vida, e de novo, aqui não se procura culpado. Encare como uma oportunidade. Por exemplo, abusaram de mim, talvez abusaram de você. O problema não é quem é o culpado. A questão é a seguinte: através desse abuso, Deus vai fazer uma cura absurda em você, ao ponto de você ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você passou. Ao ponto de você chegar e falar assim, valeu a pena cada sofrimento, porque foi neste sofrimento de abuso, de rejeição, de solidão, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Foi a partir disso que eu aprendi a palavra de Deus. Como diz o salmista, valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada tempestade, valeu a pena cada problema, porque isso foi uma âncora para que eu buscasse uma saída na palavra. Você percebe que a Bíblia é muito mais do que um livro ao
ao ponto de você desejar ler ele inteiro. Você pode ler a Bíblia inteira, mas cuidado com isso. Aliás, eu conversei esses dias com um engenheiro que leu a Bíblia inteira e não entendeu nada. Na verdade, causou um estrago dentro dele. Ler a Bíblia inteira, irmão, é como você acordar e falar assim, eu vou pilotar um Boeing 737. Vai cair o avião, irmão. Você não sabe, você não fez aula, você não está entendendo nada que está acontecendo dentro do avião, você não sabe como é que funcionam as peças. Por isso que a gente sempre fala aqui no Cola na Videira, parte-se do problema, mas caminhando para a solução. Parte-se da necessidade, parte-se da angústia, parte-se da resposta que você precisa, da dúvida que você tem. Qual é a dúvida, qual é o problema que você tem? Você precisa pensar. E aí, qual que é a solução então, Bruno? Então, por exemplo, mas antes entenda uma coisa. Talvez você queira resolver o seu perfeccionismo. Talvez você queira resolver o seu julgamento, o fato de julgar demais, de criticar demais. Talvez você queira resolver... Cara, eu reclamo demais, eu centralizo demais, eu procrastino demais, eu minto demais, eu me comparo demais, eu julgo demais, eu fofoco demais. Eu minto demais. Isso são vícios, se tornaram como vício emocional dentro de você. Anota aí. A solução ela é única. Tudo isso é por conta de uma origem de um problema emocional. Aí vem Davi, que era rei de Israel neste momento, que não estava nem aí para o ouro e pela prata que ele tinha. Porque quando ele foi ungido, ainda quando ele era um pastorzinho de ovelha, como ele era chamado, ainda quando ele era rejeitado pela família, ainda quando ele não tinha direito de sentar na mesa com seu pai, com seus irmãos e com sua mãe, ele recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, irmão, da fé inabalável. O Espírito da fé inabalável precisa ser ativado todo dia, senão se torna um Espírito da fé que vai se tornar uma arrogância. Quando você não ativa todo dia, você está sendo arrogante na fé. Quem consegue enxergar isso? Quando você decide ativar sua fé, ativar esse espírito da fé, todos os dias você está sendo humilde de coração. É todos os dias falando assim, eu dependo do Senhor. Assim como a gente depende do dia, irmão. Assim como a gente depende da água, eu dependo da palavra de Deus. E aí, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, de uma forma muito simples, ele fez uma comparação de como que é isso então, porque agora nós vamos para a solução. Está aqui, no versículo 2. Pelo contrário, eu deixo tudo de lado aí, de todas as feridas emocionais, vícios, eu deixo tudo de lado e é o seguinte. Fiz calar e sossegar minha alma. Então a solução é calar e sossegar a nossa alma. Aquietar, tem até uma música, né? Aquieta minha alma. Não tem? A solução é calar e sossegar a minha alma. Tá escrito aqui. Como eu faço isso? A solução é essa. Mano, é top demais esse salmo, né? Problema, solução, agora vamos pro como. E depois o resultado. É uma fórmula matemática. Problema, já falamos. Solução, calar e sossegar a sua alma. Beleza, legal, Bruno, entendi. Vamos pro como então, porque eu já quero logo, eu não aguento mais. Então bora. Ó, tá aqui. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Quantos... Bruna, você que vai ser mãe que vai mamar muito. Ah, você não sabe se vai mamar. Rapaz, você vai ficar em cima de mim com esse negócio de dúvida, né? Arreda-te daqui. É lógico que vai. Ô, Bruna, quantas ml mama a Betina por dia? A cada mamada. Quantas ml? Diz que não sabe. Alguém sabe quantas ml mama... Quantas ml um bebê mama a cada mamada? Quantas ml? Vai, rapidinho comigo aqui pra gente terminar. Hoje tem igreja, hein? Ih, sabia. O cara vai na igreja, o cara é crente. O cara é religioso. É possível. Você tá desatualizado. 1910 você tá.
Vai, gente, fala comigo. Olha lá, quando é recém-nascido, uns 30. Mas alguns dizem 40. Mas alguns dizem até 60. A Gi escreveu, a média é 30, se eu não me engano, mas pode mamar 40, 50, até 60 ml. Olha lá, mamadeira 200 ml. Não, da mama. Aí já não... Olha lá, 30 ml a médica lá, ó. Cris Cury, 30 ml. Mas e se a criança bebe... olha lá, ó o Rinaldo. Olha o Rinaldo falando 30 ml. Esse aí é um profeta. Ô, profeta, mas e se a Betina, por exemplo, mamar 40 ml, pode? Olha lá, depende do bebê, gostei. Porque se você olhar os estudos, a gente fez algumas matérias de nutrição, e o bebê pode mamar. Eu queria que você fechasse a janela aqui pra mim, por favor. Por favor. O que depende se a bebê mama 30 ou 40? O que é que determina isso? O que determina se a Betina mamar 30 ml ou 40 ml? O que determina? Quem acordou agora, entrou agora, você vai ouvir desde o início, porque Deus já queimou aqui desde o início. E a gente já está no fim. 30 ml, beijo no seu coração, Sandra, ou 40 ml, o que determina? Falam para mim aqui, pelo amor de Deus. Depende da fome dela. Pronto, lugarrido. Depende da fome dela. E a minha pergunta agora, que na verdade é a pergunta de Deus para você, porque Ele já fez para mim hoje de manhã. Qual é a sua fome hoje? Qual o tamanho da sua fome? Lugarrido usada pelo Espírito. Qual é o tamanho da sua fome no dia de hoje? Agora, ô Bruna, a Betina ela mama uma vez só por dia? Não. Pronto. Mama quantas vezes por dia? Muitas. Muitas! Mano, vocês estão entendendo que Deus está usando a forma de ensino mais simples do mundo, falando o seguinte: para vocês virem para a solução, depende da sua fome, da sua necessidade. Ou seja, você quer começar a ler a Bíblia? Depende da sua fome. Qual é a sua fome? Puta, minha fome é que minha família é a separação. A minha fome é porque morreu alguém. A minha fome é porque alguém está doente. Pronto, nós vamos trabalhar em cima dessa sua fome, para matar essa sua fome. Agora, uma criança... Vocês entendem isso ou não? Já mandaram os check, é porque entendeu. Ô Espírito Santo, abra os ouvidos, não deixa ninguém sair desta live sem receber algo dos céus. Então, pensa comigo, porque não é por acaso que Deus ensina usando um bebê. Não é por acaso. Então, depende da fome. Agora a criança, ela mama mais de uma vez por dia. Então, a gente não... Se isso daqui é um cardápio de Deus para a gente mamar como uma criança, porque Davi está falando isso, o como é uma criança desmamada. Criança desmamada, quando eu li a primeira vez, ano passado, eu li pela primeira vez ano passado esse salmo, acho que foi ano passado. Quando eu li a primeira vez, eu achei que é a criança que não mama. Não. É a criança que mamou e depois que a criança mama, a Betina, ela fica o quê? Desmamada. E quando a criança está desmamada, ela sossega nos braços da mãe. Dorme, fica de boa, confia, não fica olhando para as interferências. Quando a criança está desmamada, ela espera no Senhor. Agora a criança, ela não mama uma vez por dia. Se eu acordar e mamar, alimentar minha alma ao acordar, e ao longo do dia eu esquecer de mamar outra vez, esquece, a minha alma vai ficar inquieta. Esquece. Vocês entendem isso? Porque às vezes seu problema é assim, ai, mano, eu tô colado na videira, eu tô no devocional todo dia, mas cara, eu não consigo resolver um problema. Cara, eu não consigo virar esse comportamento, porque talvez está faltando mamada ao longo do dia. Josué, não se preocupe com coisa alguma, apenas
Mame a minha palavra de dia e de noite, e então você será bem-sucedido, Josué, o líder de Israel que entrou na terra prometida. O ser forte e corajoso é mamar antes. Só sou forte e corajoso, só estou forte, só estou corajoso porque mamei antes. E mamou qual leite? Esse aqui, irmão. Agora o problema é que a gente mama com outros leites aí. É ou não é? É. Você tá mamando leite industrializado, filha? Você vai se alimentar. Mas se você se alimentar do leite materno, é diferente. É ou não é? A ciência mostra isso. E é assim na palavra de Deus. Durante 32 anos da minha vida, irmão, eu mamei leite industrializado. Entenda isso. Se alguém pensar assim, ai meu Deus, mas não tem problema eu tomar leite industrializado, o cara tá doido lá na live. Você entrou como Marta, tá saindo como Marta e você não entendeu nada. Misericórdia do Senhor. Ouve de novo, até entender. Isso é bom. Isso mostra a sua fome. Mas se não, você não tava nem com fome, você tá não sei aonde. Mas eu creio, pelo fato do cola na videira ser uma promessa de Deus, todo mundo que entra na live mama do leite materno, mama da fonte. Todo mundo, mesmo que eu nunca veja você na minha frente, eu creio nisso, irmão. Eu venho vendo com os meus olhos também, mas não dependo do que meus olhos vê. Eu dependo da promessa que Deus falou em 2016 sobre este projeto evangelístico. Ainda que as pessoas não entrem na live e fiquem apenas seguindo, olhando os stories, está se alimentando do leite materno. Não vai ser lançada para fora, não vai ser desprezada, não vai ficar sem receber. Agora, precisamos esperar o tempo. E só espera o tempo quem bebe do leite materno. Entenda isso, é do Painho, velho, do Pai Nosso que estás nos céus, presta atenção, é isso que Davi, inspirado por Deus, está nos ensinando no dia de hoje. Então pegue isso, tudo começa de acordo com a sua necessidade, e se tentar ler a Bíblia inteira de uma vez, você está lascada, ou lascado, vai cair o Boeing, e talvez às vezes fique até irreversível. Mas para Deus nada é impossível. Ainda, por exemplo, que essa pessoa falou para mim, que leu inteira a Bíblia e não teve resposta. Ainda, eu continuo confiando no Senhor, no Deus do impossível. Continuo confiando em Cristo Jesus, que era este que Davi estava falando, mesmo antes de Jesus descer na terra, mas Jesus já existia. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis. O Pai, Jesus, o Filho mais velho, e o Espírito Santo já estava ali. E continua aqui. E para a gente terminar, quando você entende que a Bíblia é um livro que se medita, é como um cardápio que você mama do leite, e mamar é meditar. A bebê quando está mamando, ela está meditando. Ela está ali um tempo. Demora um tempo para poder ficar desmamada. Então não é uma leitura corrida de um verso. Não é uma leitura técnica de um verso. É uma mamada para ficar desmamado e se aquietar. A minha alma, a evidência é de que eu perceba de que minha alma está aquietada. Você precisa perceber isso. Isso é evidência de que você mamou no leite materno e está neste momento desmamada, mas vai ter fome daqui a algumas horas. Quantas mamadas bebe um bebê? Talvez é essa virada de chave que está faltando chegar na sua vida. Você meditar na palavra de Deus, você está conectado em pensamento. Meditar na palavra de Deus durante o dia, não é o tempo todo, assim ó, com a Bíblia andando para lá e para cá. Não, é você estar conectado com aquilo, desde a primeira mamada ao acordar.
Foi isso que fez com que Daniel, eu fecho aqui, foi isso que fez Daniel na cova dos leões. Para quem crê, né? Para quem não crê, acho que é desenho animado ou metáfora. Assim como Daniel, um menino que entrou na cova dos leões, foi lançado, na verdade, na cova dos leões, ele esperou. De um lado, estava vindo leões querendo matar ele. Da frente dele tinha uma pedra gigante que ele mesmo não conseguia tirar. Ou seja, ele estava num beco sem saída. Mas ele esperou no Senhor. E a Bíblia diz que nenhum mal, nenhum arranhãozinho aconteceu com Daniel. Aí se você lê apenas esse fato, você talvez possa interpretar. E de novo, a Bíblia não é sobre interpretação, é Deus falou comigo. Você pode dizer isso, rapaz. Se você já está queimando aí dentro de você, ou se você que quer queimar, como um grande amigo meu disse na quarta-feira, eu quero que esse negócio queime no meu coração como está queimando no coração de vocês. E aí o céu desceu na vida dele. Porque você desejou algo que os céus desejou antes de você. É a prioridade no céu, paro tudo. É como eu tenho uma empresa onde eu fechei um grande contrato. Tudo que eu estou fazendo vai parar porque eu preciso atender esse novo contrato. Esse contrato vai salvar nossa vida. Então para tudo. Muda tudo de lugar. É assim. Então, antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, ele foi bem sucedido no governo, na função, no trabalho dele, mesmo sendo um estrangeiro na terra que ele habitava. Tinha um rei. É Pérsia, né? Acho que é. Mas a Bíblia diz, e o Espírito Santo me fez lembrar, que Daniel só era bem sucedido porque ele carregava um espírito excelente. Mano, quem já pegou e dá estrela? Acabou, gente, não é possível. Ó, vem cá. Que é isso que a gente faz aqui no Cola na Videira, é ativar esse espírito da fé. Daniel, aqui, Daniel capítulo 6, a Bíblia diz, eu não lembro, o rei Dário. Então, Daniel capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, eram governos, porque nele havia um espírito excelente. No momento que Daniel estava no auge, ele só estava no auge, esse jovem Daniel, porque não pela sabedoria dele, não pelo olhar dele, Mano, porque estava o Espírito nele. Pelo Espírito que habitava nele. Porque nele havia um Espírito excelente. Isso fez com que Daniel fosse bem sucedido. Mas isso também fez com que Daniel fosse invejado por algumas pessoas. Mas quem tem um Espírito excelente não se preocupa e nem perde tempo em falando de inveja. Quem tem um espírito excelente nessa sala, ou quem está recebendo em nome de Jesus um espírito excelente nessa sala, não perde tempo com o inimigo. E o inimigo que eu estou falando não são pessoas, é o inimigo lá do outro lado mesmo do mundo espiritual, que eu não vou falar o nome dele. Quem tem um espírito excelente, que é direto do Criador, que mama direto da fonte, não perde tempo dando desculpas sobre os ataques do inimigo, ainda que haja ataque. E vai ter. Mas nós não perdemos tempo com isso, irmão. É óbvio, é igual uma empresa. É óbvio que vai ter oscilação do dólar, mas se você ficar, quanto que será o dólar hoje? E amanhã, quanto que vai ser o dólar amanhã? Rapaz, se eu ficar nessa lenga-lenga aí, eu tô lascado de ansiedade. E pior, transborda ansiedade para todo o meu time. Quem tá entendendo isso? Deus tá falando com você, velho. Que é para isso que a gente tá aqui. Eu já fiz meu devocional, já mamei. Agora eu preciso ver você aí. Desmamada, satisfeita. Pra gente louvar o Senhor daqui a pouco. Quem anota isso, eu desejo. Você tem que falar, irmão. Pode ser, se tiver orgulho e arrogância no seu coração, você não vai falar. Mas se você vai, porque você ficou até o final, você vai. Eu tenho e desejo
ativar o espírito da fé. Aí você vai falar assim, não, Bruno, Daniel, a gente fala mais sobre Daniel amanhã, mas veja, só pra fechar mesmo agora, como diz minha amiga Rafa Tavares, se você estiver aí, um beijo no seu coração, Rafa Tavares. Para suas filhas, para o seu marido, para todo mundo aí, para sua mãe, para sua sogra. O espírito era excelente dentro de Daniel. Então ele foi bem sucedido, se destacou entre os demais. Tá escrito, a gente acabou de ler. Aí ele foi atacado, inveja, tal, não perdemos tempo com isso, legal. Aí ele foi jogado na cova dos leões, ou seja, ele continuou com o espírito excelente, porque foi isso que fez com que os leões não atacassem ele. E isso foi que fez no dia seguinte, o rei mandar tirar a pedra e falar, puta, vamos pegar os destroços de Daniel. E todo mundo viu com os próprios olhos, não teve um arranhão. Passou pelo vale da sombra da morte. Imagina você entrar numa cova cheia de leão. Passei esses dias cheio de cachorro lá, eu, minha cunhada, minha esposa e 2 crianças, na quinta-feira no CEAGESP. 4 cachorros vira-lata, grande, veio pra cima latindo. Acho que eram uns 3 ou 4, né, Bru? Era 3, mas era 3 grandes. Ai, meu Deus! Ai, o que, moço? Calma! Não fez nada. E só sabemos que não fez nada porque o Espírito do Senhor estava lá. Não foi na minha força, não. Ontem a gente apartou uma briga ali porque o Espírito mandou eu fazer. Porque se ele não mandasse, eu não ia. Porque senão ia dar problema. Mas ele mandou, e se mandou eu fui. Nem todo mundo vai entender isso. Só quem tem um espírito excelente. Só quem mama direto da fonte. E isso não se torna arrogante. Pelo contrário, isso torna você humilde. Para esperar o tempo do seu marido começar a mamar na fonte. Para esperar o tempo da sua família mamar na fonte. Para esperar o tempo da sua empresa mamar na fonte. Quem está com o espírito ativado, espera no Senhor. Está escrito e precisa viver isso. Acabamos de ler. Ô glória! Pera aí, Marcela, nós já vamos descer. E a cunhada vai passar aí pra gente poder ir na igreja. Combinei 10h10, falta 4 ainda. Calma aí. Aqui do lado. Bruna já tá atrasada lá. Não. Deus está falando com você, irmão. Isso precisa gerar algo novo aí. Um fruto novo hoje na sua casa. Deixa eu te dizer. Não entra no lesco-lesco de que o ano tá acabando, que vai virar um ano. Não entra na pressão, irmão. Não entra nessa pressão. Mas deseje se alimentar direto da fonte. Use a pressão, então, para se alimentar da fonte. Ai, meu Deus, o ano tá acabando, não fiz nada daquilo que eu planejava. Mano, não é possível que nós vamos entrar de novo nesse lesco-lesco, velho. Deus só quer os seus filhos vindo mamar nele. Deus só quer os seus filhos vindo se alimentar dele. Só isso. Porque isso é tudo, porque a partir disso, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Uma família estruturada, um trabalho, uma capacidade de não ser dominado pela ansiedade, pela preocupação. Você está entendendo isso? Aí, peraí, Bruno, tá bom, mas e aí? De novo, eu não entendi a parte do Daniel, porque parece que Daniel foi um privilegiado. Eu ainda escuto isso. Pessoas tristes, carentes, feridas emocionalmente. Ah, Bruno, isso é só algumas pessoas, só você tem canal direto com Deus. Como eu detesto ouvir isso, cara. Sendo bem sincero com você, mas dói minha alma. Vamos pegar uma aqui, ó. Só a Juju Correal e o Odelei que tem canal com Deus. Eu não consigo falar com Deus, não consigo ouvir a voz. O que é isso? É a pessoa querendo atenção, é a pessoa triste, é a pessoa que está magoada, ferida emocionalmente, precisa resolver as suas feridas emocionais. O que você está fazendo para isso? Se não fizer nada, vai morrer assim. E pior, vai morrer eternamente. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas a gente está aqui para declarar a solução, se alimentar dessa solução. A Bíblia diz que este Daniel, ele foi tão invejado pelas pessoas que usaram o argumento
como ele era estrangeiro na terra, aqui na Pérsia, né? Como ele era estrangeiro, agora eu fecho. Como ele era estrangeiro, usaram do argumento que ele estava adorando um outro Deus que não fosse o próprio rei. E a Bíblia diz que Daniel, ele se alimentava, orava, parava tudo para se alimentar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava e conversava com o Senhor. Sem religião envolvida. Apenas a presença do Senhor, que é tudo. O Senhor é Jesus Cristo. O nome que está sobre todo nome. Tudo é sobre Ele. Tudo volta para Ele. Ele é dono de tudo. Dono do reino dos céus. Ele é o Rei. É Ele que está te falando, lança sobre mim todas as suas ansiedades, preocupações, angústia. Lança sobre mim porque eu aguento. Lança sobre mim porque eu resolvo. Lança sobre mim porque eu entro na sua casa hoje. É forte. Ah, mano, isso é bom demais. Não é vontade de dar estrela mesmo, velho. Então, para que Daniel carregasse um espírito excelente, que fez com que ele vivesse com sucesso, mas também passasse pelo vale da sombra da morte. O que fez com que ele andasse de forma inabalável. O que fez com que ele andasse assim como Davi, sem arrogância no olhar e orgulho no coração, foi se alimentar direto da fonte. Você recebeu aí? Receba mesmo. Então meu pedido, Pai, o nosso Pai é nosso, Tu és nosso. Que no nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso advogado, o nosso Senhor, que todos dessa sala possam ver com os próprios olhos, hoje, o impacto da Tua palavra. A palavra que foi liberada aqui agora, hoje, neste meio que foi a live, irá impactar a vida de todos e que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, ver com os próprios olhos, funciona. Tô ligado, meu Deus, agora eu vivi uma experiência, assim como o Reinaldo me ligou esses dias e falou assim, Bruno, agora eu te entendo, ele vai contar o testemunho dele aqui no dia já marcado. Agora eu te entendo, agora eu sei. Agora eu entendi, agora eu vi, como Jó disse. Eu te conhecia antes só de ouvir falar, meu Pai. Mas agora os meus olhos te veem. E tudo começou a partir do problema na vida de Jó. Mas o Deus da restituição, e não é restituição do imposto de renda não, hein? Não é do IR não, hein? O Deus da restituição, o Deus que decidiu descer na terra, andar na terra, olhar nos olhos, se agachar, ensinar com o dedo na terra. O Deus que resolveu ir para a cruz. Este é o nosso Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, Jesus de Nazaré, o Cristo, revelou quem Deus é. Jesus é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Isso não é palavra decorada, isso é o Espírito falando com você. O próprio Deus. Só eu sei que é Ele que está falando com você. E quem está ligado no que está acontecendo sabe que é Ele que está falando. Sabe que é Ele que está falando, porque nada disso é planejado, tudo é pelo Espírito. Por isso que nós estamos juntos aqui 590 dias. No mesmo livro, no mesmo cardápio, no mesmo leite, no mesmo zinco, magnésio, ferro, cálcio, no Criador de todas as coisas, inclusive do zinco, do magnésio e do cálcio, né? Amém, gente? Um beijo no seu coração. Não vou contar a novidade aqui, porque se eu começar a contar a novidade, a notícia, eu vou atrasar para ir para adorar o Senhor. Então, o que nós vamos fazer? Ou eu vou abrir uma live à noite para contar na resenha, ou eu vou avisar nos stories.
Fica ligado hoje à noite aí e tal. Talvez a gente entra. É sobre o devocional presencial. Pronto, deu o pitaco. É sobre o devocional presencial aqui em São Paulo. Só fala a data. Não, a data eu vou... É em novembro. Mas a data eu vou falar na live. Amém? Ou nos stories. Acho que eu vou abrir uma live à noite. A gente abre uma live, fica na resenha. Deitado no sofá mesmo. Tá bom. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração, uma live, né? A gente fica na resenha. Vamos fazer lá, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite. Na resenha. 15 minutinhos a gente bate esse papo, essa resenha. E a gente fala sobre o devocional presencial. Deus colocou a data, tá levantando as pessoas para organizar. E já sabe quem são as pessoas que vão estar lá aqui em São Paulo, em novembro. A gente fez 3 devocionais desse presencial no ano passado. E vamos fazer o 4º aí, tá bom? Graças a Deus, porque é bom se olhar nos olhos. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus, vai na paz e vai na paz mesmo, na paz e na alegria do Nazareno, Jesus, o Cristo. Gratidão, Jesus. Beijo, minha mãe, beijo. Hoje é aniversário da minha mãe, um beijo pra sua mãe. Qual que é o nome da sua mãe, Tati DBO? Tati DBO, qual que é o nome da sua mãe? Nome. Beijo pra você que tá aí no YouTube, você recebeu... Escreve aí no comentário, se engaja. Isso mostra muita coisa para você mesmo, para os céus. A Rose, senhora Rose, beijo no seu coração, fiquem com Deus, tá? Parabéns, que seja o seu melhor ano com Jesus Cristo. O melhor ano da sua vida com Jesus Cristo. O melhor ano de mais experiências, de mais profundidade com o Nazareno. Amém? Cola na videira, tamo junto. Beijo, fiquem com Deus.